Olá, bom dia! O Imóvel Class TV começa agora, neste final de semana de Páscoa, com muitas novidades do setor imobiliário, decoração e construção. E hoje a gente vai mostrar para você o trabalho de um artesão que utiliza troncos de árvores para fazer móveis e objetos de decoração. E mais! O conceito da loja é justamente para que o cliente chegue na loja e possa visualizar os produtos que ele pode ter no escritório, no consultório, no seu restaurante. 2 semanas depois da inauguração, nós voltamos ao Beira-Rio para conferir os detalhes da obra que remodelou o estádio da Copa em Porto Alegre. E no estúdio, o arquiteto e lighting designer Eduardo Becker vai falar sobre iluminação na arquitetura. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está no ar. A equipe do Imóvel Class TV viajou até Osório, no litoral norte, para conferir o trabalho de um artesão. Ele reaproveita troncos de árvores para fazer móveis e objetos de decoração exclusivos. Ele olha bem e já imagina o que pode criar. Depois mede a peça e escolhe a que melhor se encaixa com o que ele pensou. É aí que a serra elétrica entra em ação. Após o corte, a peça é lixada para dar forma e acabamento. Depois de tudo isso, ainda ganha uma camada de verniz para selar a madeira e não deixar a umidade entrar. Essa arte virou um negócio do seu Gambim, um artesão que há 2 anos largou a profissão de marceneiro para se dedicar à criação de móveis e objetos de decoração. A maior parte é o plátano. Também trabalho com seringueira, só madeira exótica, né, de reflorestamento. Nativo eu não trabalho nada de nativo. O artesão do interior de Maquiné, no litoral norte, só usa troncos de árvores caídas. São árvores que o vento derrubou, que o pessoal já tirou e aí vai queimar, não sabe o que fazer. Aí eles me procuram e eu aproveito para fazer os trabalhos. Todos os produtos refletem o bom gosto e o estilo do seu Gambim. E eles têm mais uma característica: eles são exclusivos. Nenhum cliente recebe uma peça igual a outra. Mesas de centro, de jantar, bancos, cadeiras. É uma infinidade de produtos que a imaginação dele pode criar. A base de mesa de janta, mesa de centro também, o pessoal pede bastante. Poltrona, cadeira assim feita entalhada no tronco. Eu faço moldura de espelho, faço cuba para lavabo, que também é um trabalho que o pessoal pede bastante. Mas esse trabalho todo não fica pronto do dia para a noite. Eu agora já sei mais ou menos, por experiência, quanto tempo eu demoro para entregar um trabalho. Mas tem coisas aí que leva... Eu tenho trabalho aí que eu levei 6 meses para entregar. E o artesão fica orgulhoso da própria arte. Eu gosto muito dessa coisa de criar, de modificar as formas das coisas. Eu acho que quando a gente faz e vai entregar e vê a pessoa ficar satisfeita com o trabalho, isso é bastante gratificante também. Na hora de construir ou reformar uma casa ou um ambiente, muita gente abre mão de um projeto de iluminação, seja por economia ou por falta de informação mesmo. Só que um espaço bem iluminado traz muito mais do que beleza, traz conforto, facilidade e pode trazer, sim, economia. Por isso, a nossa entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV é sobre iluminação na arquitetura e eu converso com o arquiteto Eduardo Becker, do Eduardo Becker Ateliê de Iluminação, que trabalha projetos de iluminação desde 1999 e esse que já é um dos 5 principais escritórios do país, com projetos em todos os estados e com mais de 2 milhões de metros quadrados em projeto. Bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom, se vocês têm toda essa metragem de projetos de iluminação, é porque a iluminação está sendo valorizada. Sim, muito valorizado, numa razão exponencial. Quando eu comecei a trabalhar, faziam poucos projetos, os tamanhos dos projetos eram menores e hoje são muito grandes. Agora, por exemplo, no Nordeste, estamos com um projeto com 40 hectares. Então, redes de lojas, então tem muita importância, ele afeta diretamente o psicológico das pessoas, o humor, o bem-estar.
e acho que dá vida. Espaço sem luz não é nada. Agora, te falasse no Nordeste, vocês trabalham com todo o país. Essa valorização acontece aqui também no Rio Grande do Sul ou ela é muito maior em outros lugares do país? Não. A grande valorização, o primeiro grande foco de iluminação foi o Sudeste. E aí depois se destaca muito o Sul. Entre os 3 estados, o Rio Grande do Sul, com certeza, é o que dá mais importância. E isso acaba ecoando pelo país. Então, hoje o mundo é plano, né? Antigamente tinha dificuldade de informação, hoje com o dedo no tablet tem informações em todos. Então, o Nordeste, o Norte, a gente tem trabalho no Norte também interessante. Os projetos ficaram praticamente a nível mundial. Hoje tu acessa todas as informações e tu tem essa grande valorização. E o Rio Grande do Sul é muito importante, é um mercado muito forte. Vocês realizam que tipos de trabalho em iluminação? Quer dizer, a gente sempre fala o residencial e comercial, mas tem muito mais que isso, né? Tem um mundo de projetos segmentados, né, inclusive. Tem um mundo de projetos segmentados. A gente trabalha muito com hospitais também, indústrias, residenciais, comerciais, paisagismo, acho muito importante. Na indústria, eu acho que no momento assim, é o que vai surgir como uma grande revolução por causa da questão de economia. Alguns projetos que a gente faz para a indústria, aqui do Sul, se consegue chegar a 73% de economia em luz. Então, é muito grande. Tem todo um mercado mundial voltado para projetos de sustentação verde, os green buildings. Então tem toda uma nova arquitetura nascendo, pensando nisso, coletores de água, painéis solares, e a iluminação ela está no meio disso tudo, e eu acho que ela até é o fator aglomerante, porque a luz ela está muito forte, é muito importante. Muitas vezes sou chamado para, às vezes o cliente pensa que ele não tem o dinheiro e me chama, eu queria iluminar só a minha sala, eu disse, não, fica tranquilo. E acha que é uma fortuna. Acho que não passa por aí, não passa por aí. O projeto em si ele é sustentável, porque eu comecei assim. Então, eu vou te economizar tanto dinheiro que os honorários do escritório, é uma fatia dali, tu vai ficar tranquilo. É tudo muito preto no branco. Então, foi se obtendo resultado. E, felizmente, hoje a gente trabalha bastante isso. E é possível se chegar numa economia desse tamanho, inclusive em projetos residenciais? Sim. É um cálculo, não vou fazer um cálculo, mas vou te explicar facilmente, assim. Bom, hoje tem a tecnologia LED. Vou fazer toda a minha casa em LED. Não chega a ser por esse caminho. Mas tu pode fazer uma grande parte dessa. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o primeiro prédio todo em LED do Brasil foi o escritório que fez e é aqui em Porto Alegre. Mas se tu pensar que, fora a questão da iluminação do consumo, tu está trocando uma lâmpada que trabalha em torno de 20 graus por incandescentes que se usavam, que trabalham a 100 graus, ou as famosas dicróicas, a R111, que trabalham a 100 graus. Então, tu imagina que uma lâmpada dessa equivale em calor, digamos, gerado, a 3 pessoas. Então, se tu tiver 5 dicróicas, que é fácil de ter na tua casa, tu tem 15 pessoas sentadas na sala, isso vai repercutir direto no teu ar-condicionado. Então, essas pequenas coisas, tu vai pensando os projetos de forma melhor, o que isso está iluminando? Eu preciso iluminar tudo ou eu preciso valorizar pequenas histórias que a nossa casa conta, ou o comércio, e valorizar o ambiente e trazer um bem-estar para as pessoas que estão sentadas lá, para que elas se sintam bem. Então, tem todo um psicológico, é quase como uma direção de fotografia. É muito legal, assim, de pensar o projeto como uma direção de fotografia. Legal, né? A gente está conversando hoje com o arquiteto e lighting designer Eduardo Becker, da Eduardo Becker Ateliê de Iluminação. Estamos falando sobre iluminação na arquitetura. Em instantes a gente segue com essa entrevista. E ainda hoje você vai ver, 2 semanas depois de inaugurado, nós voltamos ao Beira-Rio para mostrar os detalhes da obra no Estádio da Copa.
Falta espaço na sua casa? Botijão é do lado de fora, dentro do Gasbox. Beleza e praticidade para o seu lar. Segurança para a sua família. Ligue 3598-1488 e peça já o seu. Mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site. Band.com.br. É Band e ponto. Amigos, se vocês gostam dos temas relacionados ao automóvel, lançamentos, tecnologia, as grandes feiras internacionais, as novas tendências do mercado automobilístico, tudo está em Motor Show, 9h30 da manhã, aqui na Band TV. Uma loja em Porto Alegre especializada na venda de móveis para espaços comerciais apostou no preto e no porcelanato na decoração. Nosso escritório ele foi chamado para fazer um trabalho junto a uma loja que vende produtos corporativos. O conceito da loja é justamente para que o cliente chegue na loja e possa visualizar os produtos que ele pode ter no escritório, no consultório, no seu restaurante. Então, são produtos específicos para um cliente específico. Era uma casa que já existia e ela foi completamente reformada para receber essa nova atividade. Então, nós nos preocupamos em utilizar cores como o cinza e o preto de uma maneira harmoniosa, já que o mobiliário, que deveria ser a estrela, chamar a atenção, no caso, para o cliente. Quando a gente pensou em aplicar um papel de parede, né, nesse ambiente todo, a gente pensou em colocar um papel que remetesse a umas formas geométricas que combinassem com porcelanato e também com essa forma tridimensional. Como ele tem uma sobreposição de formas e também de cores, ele dá essa ideia ilusionista, que o olho meio que trabalha junto com o papel. Quando a gente pensou, né, nesses tons mais neutros, e os cinzas, e os brancos e os pretos, foi justamente para que o mobiliário ficasse mais livre, porque a ideia é vender os móveis, né? Tudo é mutável, ou seja, não é estanque. A loja ela não é estanque. O que no caso fica e permanece realmente a parte de atendimento e funcional da loja. Seria a parte das mesas, né, dos funcionários, a parte de mobiliário que foi projetada, que isso faz parte do dia a dia, né, do processo da loja. Mas os demais ambientes eles vão modificando, inclusive para que o cliente possa visualizar coisas novas, né? Essa é a ideia. Esse é um dos espaços, né, de venda, vamos dizer, de apresentação pelas funcionárias da loja para o cliente. Então foi pensado numa mesa de reuniões, uma coisa mais informal dentro desse contexto todo, onde foi criado um expositor específico para as cadeiras, que foi colocado um espelho atrás para que refletisse mais o produto e também pudesse ver as costas do produto, né? Ou seja, também de uma maneira tridimensional. Os tons mais neutros, eles ficam mais fáceis, né, de expor o produto. Então essa neutralidade fez com que os produtos se sobressaíssem e ficassem mais visíveis aos olhos do cliente. Esse banheiro já existia originalmente na casa e ele foi reformado. E a gente pensou em deixar ele mais alegre, como não é um espaço, né, onde vai ser colocado produtos de venda, então nós colocamos revestimentos mais alegres, uma coisa mais dinâmica, com as cubas, né, de resina, roxas e o espelho. Então na realidade assim, ele é um banheiro para receber o cliente, né, de uma maneira mais alegre, mais descontraída, dentro de um contexto mais neutro. Hoje aqui no Imóvel Class TV nós estamos falando sobre iluminação na arquitetura com Eduardo Becker, arquiteto, lighting designer do Eduardo Becker Ateliê de Iluminação. Eduardo, no bloco anterior tu falaste que fazer um projeto, pensar um projeto é quase como a direção de fotografia de um filme, né? Porque os ambientes contam um pouco de história, da história de quem vive lá. O que deve ser pensado numa residência e como a luz pode interferir, inclusive no humor das pessoas que vivem ali, que eu acho que interfere mesmo, né? Exatamente. Sabe,
Eu acho que o projeto em si, o projeto de iluminação, ele passa muito por ser uma direção de fotografia. Até eu tive em São Paulo há um tempo e tive a oportunidade de conversar isso com o Fernando Meirelles. Então, foi tipo, até engraçado, um cara daquele porte conversando comigo, assim, tá. Mas o que acontece? Quando tu entra, digamos assim, imagina tu entrando no teu apartamento, na tua casa, na residência das pessoas que, sei lá, estão nos vendo, e tu começa a imaginar os ângulos que tu vê. Eu estou na porta, eu estou olhando à esquerda, eu posso estar olhando um quadro. Esse quadro pode estar somente ele iluminado e a própria reflexão dele se encaminha de iluminar um pedaço da casa. Aí eu vou mais à frente, eu tenho fotografias, eu tenho, sei lá, vasos com flores e eu vou contando a história. E eu consigo perceber o longo do apartamento. Então eu consigo ver, sei lá, uma coisa lá no canto. Isso também é um recurso para arquitetura comercial, por exemplo. Tem uma coisa lá no canto que está iluminada, que está querendo me contar alguma coisa. Tem uma intenção formal quando tu botou aquela luz lá. Então, eu quero ir lá ver o que é aquilo. O que está naquela foto. No caso da iluminação comercial, pode vender ou deixar de vender um produto. Eu acho que a iluminação tem muita importância também, né, para projetos comerciais. Com certeza. Então, eu posso iluminar mais ou menos. Posso ter muita luz ou pouca luz. Isso não quer dizer se ele é bom ou ruim. Depende do padrão da loja ou o que eu quero fazer. Por exemplo, eu faço redes de farmácias. A gente está vendo aí um Porsche, esse aí tem que ser totalmente iluminado, né? Esse é vendido como joia, né? Então, até muito do foco está na marca, o brilho está na marca. O Porsche, ele te emociona, é uma joia. Então, ele quase que fala por si, eu preciso impulsionar, aí depois o carro faz o resto. Tá? Mas, por exemplo, farmácias, restaurantes, fast food, eles têm muita luz. Porque ele tem um outro conceito. Farmácia, por exemplo, tem um conceito de asepsia, por isso que elas são tão brancas. Então, tu entra, tu vai na fila, sei lá, compra o que tu quer e tu sai. Então, o nível é mais alto de luz, por quê? Porque ele te deixa num grau de excitação maior e tu começa a ficar agitado e tu quer ir embora. Quando tu vai comprar um Porsche ou dentro de uma joalheria, a luz é mais baixa, porque tu vai gastar um outro valor em dinheiro e tu tem que estar tranquilo. Quer dizer, um arquiteto que trabalha com isso estuda, no fundo, também psicologia, né? Além de tudo que ele estuda. Psicologia, muita tem marketing, psicologia. Tem psicologia. Tem tudo. Por exemplo, para hospitais, a gente tem feito muitos estudos de cromoterapia, que muitas vezes, é bobagem, não sei o quê. Depende de como tu usa, vai virar bobagem. Mas para te ter uma ideia de quão importante isso é, agora eu visitei uma feira no exterior e tinha um equipamento de iluminação para cirurgia. Esses que tu vê normal em filmes, aquele que fica em cima da cama, da maca, sei lá. E ele era baseado em luz vermelha, verde e branco. Então, tu pegava a tua mão, como tu pega hoje, tu aperta aqui, normal. Embaixo dessa luz, quando tu apertava, tu via todo o fluxo de sangue. Então, ele é feito para ressaltar isso, para ajudar na cirurgia. E tem muitos estudos de cromoterapia, por exemplo, de usar mais a cor azul, a vermelho, o amarelo para alguma coisa, que reflete na melhora do paciente. Se estivesse na Alemanha, né? Sim. Antes da gente terminar, eu queria que tu nos contasse um pouco de como foi essa tua passagem por lá e que deve ser um mundo... Nossa, deve ser... Ela é uma das mais importantes nessa área, né? Tem algumas feiras importantes, mas essa é a maior. E os grandes fabricantes todos estão lá, as tendências, os lançamentos. E aí tu vê como o LED chegou num ponto. Tu não vê incandescente. Aí agora tu tem uma onda retrô de umas lâmpadas incandescentes com design antigo, da década de 50, 60. Aí tinha algumas para vender, mas assim, é muito pouco. Aí já tem isso igual em LED, que tu não diz que não é uma incandescente. Fluorescente tubular não tinha na feira mais, tudo em LED. Nem no formato tubular, porque hoje tu chegou num desenvolvimento do LED muito bom e aí tu buscou um outro conhecimento sobre iluminação que estava amortecido, que era o estudo de ótica. Então, eles têm um LED muito bom e eles põem um estudo de ótica que vai gerar uma fotometria. Para ter uma ideia, é difícil de mensurar, assim, mas sei lá, um painel de 7 metros de altura por 15 de largura, iluminado com 6 luminárias, de forma homogênea, sem uma mancha. Isso é só ótica. Então, isso vai chegando e essas coisas vão se repercutindo na casa das pessoas.
Tá certo. Obrigada pela tua participação. Muito interessante esse bate-papo, Eduardo. Muito obrigado. Esse é Eduardo Becker, arquiteto e lighting designer, da Eduardo Becker Ateliê de Iluminação. Hoje a gente falou sobre iluminação na arquitetura. O Imóvel Class TV continua. O portal da Imóvel Class está de cara nova. O design foi reformulado para dar mais agilidade e praticidade para quem pesquisa um imóvel. O visual está mais moderno, leve e agradável para o internauta. Uma das ferramentas possibilita, ao fazer a busca, selecionar em favorito as unidades que mais interessam, possibilitando a recuperação de informações de forma mais ágil. Além da busca por imóveis, o portal Imóvel Class oferece notícias diárias sobre o mercado imobiliário, acesso ao blog Beabá da Casa Nova e informações sobre compra, venda e locação de unidades comerciais e residenciais. Lá você também pode encontrar dicas de decoração e reformas, além de um espaço para esclarecimento de dúvidas. O portal da Imóvel Class disponibiliza mais de 250 mil ofertas e é um dos principais sites de busca de imóveis do país. Acesse e confira. O Imóvel Class TV volta em instantes. E você vai ver os detalhes das obras que reformularam o Beira-Rio, estádio que vai receber jogos da Copa do Mundo. Não perca! É a Protear embelezando, protegendo e valorizando mais um patrimônio. O edifício Domus Personalité em Porto Alegre. Dispense a baixa qualidade das imitações. Protear é marca original, com garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. 2 semanas depois da inauguração oficial, o Imóvel Class TV voltou ao estádio Beira-Rio para mostrar os detalhes da obra que reformulou o estádio, que vai sediar jogos da Copa do Mundo no Brasil, aqui em Porto Alegre. Estádio de futebol é tudo igual, certo? Gramado, goleira, arquibancada, negativo. O novo Beira-Rio, agora totalmente reformado, está moderno e cheio de detalhes que dão mais conforto àqueles que utilizam o estádio dentro e fora das 4 linhas. O projeto de modernização começou em 2006 com a ideia de cobrir o estádio. Essa cobertura foi a origem da famosa membrana que emoldura o Beira-Rio. A gente foi chamado para auxiliar o clube, uma comissão de obras do clube, no desenvolvimento de um projeto de uma cobertura para o estádio. Isso é no final de 2006. E a gente levou aproximadamente 6 meses até chegar nessa cobertura, né? E nesse período a gente desenvolveu dentro do escritório, sem o pessoal saber, um plano de reforma geral para o estádio. Porque enquanto a gente visitava o estádio, buscando informações, alternativas de como cobrir, a gente viu que o Beira-Rio estava antigo. Do alto dá para ver o desenho da cobertura do estádio e como ele se encaixa na paisagem às margens do Guaíba. De pertinho, os detalhes impressionam. Por ser uma geometria tão complexa, né, dupla curvatura e tudo mais, a gente optou por um material, vamos dizer assim, maleável. A gente não queria utilizar um material duro para fazer a vedação da estrutura da cobertura. Então surgiu a alternativa da membrana. Ela é quase um tecido, a fibra de vidro deixa ela super resistente. E o Teflon tem uma natureza antiadesiva, então nada gruda na membrana.
Então a chuva lava ela. A estrutura do módulo vai até lá embaixo e compõe a fachada nova do estádio. E a estrutura do entre-módulos para na metade e deixa espaço para que o estádio ventile, né? O campo é de grama natural, o entorno é de grama sintética, mas esse retângulo que a gente está aqui, ele tem uma peculiaridade, né, Fernando? Isso, esse retângulo aqui é feito com uma grama sintética 2 estrelas da FIFA, que é uma grama sintética superior, que é o lugar pro jogador aquecer. É uma grama que a FIFA permitiria jogar uma final de Copa do Mundo. Para partidas oficiais é 105 por 68, né? Esse tamanho é fixo. Então o nosso campo tem esse tamanho. Grama natural toda indicada pela FIFA, é a bermuda, que é a melhor grama aqui para a América do Sul. A distância entre a marca do escanteio e a arquibancada inferior é muito pequena. Não chega nem a 9 metros de distância. Dá até para ouvir o que o jogador está falando. O Brasil, desde 2011, tem uma norma específica para cadeiras de estádio. Essa cadeira aqui não pega fogo. Os testes que são feitos com essa cadeira aqui, para ela ser aprovada, para ela receber o selo do Inmetro, ela vai ficar aí, sei lá, uma década no sol sem desbotar. Então, além de ser muito confortável, né? Essa cadeira em particular aqui que compraram para o Beira-Rio é a mesma cadeira do Estádio Olímpico de Londres, é a mesma cadeira do Soccer City, da final da Copa da África do Sul. Mordomia também para os jogadores, tanto do time da casa quanto os times adversários. Os vestiários são equipados com banheiros, chuveiros, hidromassagem e até sauna. O chuveiro que foi colocado aqui no Beira-Rio é de uma marca alemã. Ele é um chuveiro de altíssima qualidade e é o chuveiro que foi colocado nos 2 vestiários do Beira-Rio. Televisão ainda não tem termômetro, mas se vocês estivessem aqui, vocês iam ver o frio que está nessa zona mista, né? Agora tudo é climatizado. Isso, agora 90%, a grande parte do estádio é toda climatizada, né? Área dos jogadores, vestiários, zona mista, áreas de imprensa, suítes, área administrativa, tudo tem agora o sistema de condicionamento, né? E ar-condicionado potente. Bem forte. Nos andares acima, área VIP camarote, que tem uma visão privilegiada de todo o campo. Mas para o show acontecer, tem um segredinho. Esse aqui é um corredor técnico que fica na altura do nível 3 do estádio, né? Isso aqui é o que a torcida não vê. Aqui passam, dá a volta 360 graus no estádio, instalações técnicas, ar-condicionado, elétrica, tudo passa por aqui e é um corredor para facilitar a manutenção. Esse aqui é o ponto mais alto do Beira-Rio. Para quem gosta de assistir aos jogos com uma visão panorâmica, tá no lugar perfeito. Skybox é uma área nova, né, que a gente criou no estádio, no lugar da antiga marquise de concreto. Tem gente que gosta de ver o jogo com aquela leitura tática, não quero estar pertinho do campo, quero enxergar o jogo bem de cima, quase como se eu estivesse numa cabine de televisão. Esse aqui é o lugar perfeito. Na hora de ir embora, tranquilidade para os torcedores. 14 escadas de emergência foram instaladas para evacuar o estádio em menos de 8 minutos. A FIFA nos solicitou a contratação de um estudo de fluxo de multidões. Com 10 a gente cumpria, vamos dizer assim, a nossa legislação brasileira. E daí foi até 14 para cumprir a exigência da FIFA, que era um pouquinho superior. Pode chegar a Copa do Mundo. O Beira-Rio está de braços abertos para te receber. E falta pouco, menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo no Brasil. Hoje nós vamos conhecer os detalhes de outro estádio que vai receber os Jogos do Mundial, o Castelão de Fortaleza. Construído em 73, o estádio Governador Plácido Castelo, conhecido popularmente como Castelão, foi totalmente reformado para receber as seleções e um público de 58.704 pessoas. A arena ganhou um estacionamento coberto com 1.900 vagas e conta com estrutura de camarotes, área VIP, setor de imprensa, zona mista e vestiários renovados. Todos os assentos são protegidos por uma cobertura, mesmo aqueles que ficam no anel inferior, mais próximo ao gramado. Com a construção de 4 corredores exclusivos de ônibus, de uma linha de VLT, veículo leve sobre trilhos, e de 2 estações de metrô, o torcedor terá mais facilidade de locomoção, tanto para os jogos como para os restaurantes, cinemas, hotel e centro olímpico, que fazem parte do projeto. O estádio vai receber 6 partidas da Copa do Mundo, incluindo uma das quartas de final. Na primeira fase, será a casa da seleção brasileira contra o México. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo domingo de Páscoa. A gente se vê no próximo final de semana. Até lá!